Olá, turminha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lani e hoje é a nossa segunda aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos começar o nosso livro 1 e veremos as aulas da unidade 1 e o capítulo 1, Descrições para emocionar e explicar, das páginas 8 a 19. Os itens abordados durante essa aula serão forma do poema e forma do texto científico, classificação das palavras quanto à sílaba tônica e os encontros vocálico e consonantal. As atividades referentes a essa aula são Mão na Massa, das páginas 13, 15 e 18, Aprender Brincando, página 16, Vamos Produzir, página 19 e Fichas de Atividades, página 3 a 6 e 7 a 10. Bom, primeiramente iremos ver sobre os objetivos deste capítulo. Primeiro, localizar informações explícitas e implícitas em um texto. Segundo, reconhecer os elementos que constituem um poema. Terceiro, aprender o que são encontros vocálicos e consonantais. Quarto, reconhecer e classificar as sílabas tônicas das palavras. E quinto, produzir uma nota de divulgação científica. Bom, vamos lá começar o nosso capítulo 1 na página 8. Descrições para emocionar e explicar. Neste capítulo você irá aprender como as descrições nos ajudam a demonstrar emoções e a explicar detalhes das coisas. Também vai compreender o que são sílabas tônicas e encontros vocálicos e consonantais. Olha só, gente, primeiramente a gente vai falar um pouco sobre a questão da descrição. Existem os tipos e os gêneros textuais e a descrição ela é um tipo de texto. É o texto descritivo. É aquele texto em que você vai descrever, dizer como é. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa ou pode ser um local. A descrição, ela nos ajuda a expressar as emoções e explicar com detalhes algo que queremos. Ou seja, você vai dizer como você se sente estando naquele local, ou vendo aquela pessoa. E como é aquele local, ou aquela pessoa, ou aquele evento que você participou. E aí ele vem com alguns questionamentos. Você já descreveu algo para demonstrar uma emoção ou explicar os detalhes das coisas? O que você descreveu? Como você fez essa descrição? Pensem um pouquinho. E ele vai falar agora sobre a questão da conversa vem, que fala o seguinte. A descrição ela está presente em vários textos. Um deles é o poema. Ou seja, gente, o poema ele é um gênero textual em que geralmente ele vai trazer o texto descritivo. Ele vai descrever sentimentos e emoções. Por que você acha que o poeta utiliza esse recurso? Vamos conhecer um pouco das características desse gênero. Então a gente vai conhecer o gênero poema, certo? Que é um dos gêneros que pertencem aos textos descritivos. E o poeta descreve assim, na página 10. Ao descrever algo, podemos usar uma linguagem mais poética para expressarmos os nossos sentimentos, ou uma linguagem mais objetiva. Leia o poema a seguir e observe a descrição poética presente nele. Então, gente, olha só, em alguns poemas, nós podemos expressar sentimentos. Expressar o que a gente está sentindo. E também nós podemos expressar o que nós sentimos em uma linguagem mais objetiva. O poema ele traz uma linguagem mais subjetiva. Ela é aquela linguagem mais emotiva, digamos assim. Então eu vou ler para vocês esse poema. Planeta Azul. Astronauta, astronauta, que vês tu de tanta altura? Um planeta tão azul que parece uma pintura. Quando desce a minha nave e a terra se aproxima, vejo florestas em chamas, com nuvens negras por cima. Ao sol brilham os desertos, de areia loura, crestada, com grandes placas de ouro, onde nunca cresce nada. Os rios parecem serpentes, levam na sua corrente venenos turvos, castanhos, que deixam o mar doente. Mas nas cidades colmeias, há sempre de norte a sul, gente que sonha e trabalha para ter um planeta azul. Bom, aqui nós temos um poema que fala sobre o planeta. Ele descreve o planeta e você percebe que é de uma maneira bem emotiva, Que ele deixa as emoções fluírem nesse texto. No glossário nós temos significado de duas palavras, que não são palavras assim que nem todo mundo conhece, Crestada, que significa superfície queimada,
e turvo, que é algo que não está cristalino. Na página 11 a gente fala um pouco sobre a questão do poema. O poema é um texto geralmente composto em versos e estrofes, que expressam sentimentos, emoções e desejos. Pode ou não apresentar rima. Então, gente, o poema ele é um gênero textual, certo? Em que ele vai ser escrito em versos e estrofes. Ou seja, ele não vai ser escrito em prosa. O que é um texto escrito em prosa? É aquele texto em que você tem os parágrafos, né? O título, tem os parágrafos, que você tem que utilizar a margem, começa no começo da linha, vai até o final da linha. Já o poema, não. O poema ele tem uma estrutura diferenciada. Ele é composto por versos e estrofes, uma linha embaixo da outra, certo? E quando você pula para uma nova estrofe, você tem que pular uma linha, para dizer que tem uma nova estrofe. Ele também pode ou não apresentar a questão da rima. Tem poemas que rimam e tem poemas que não rimam. Isso não é obrigatório, por exemplo, todo poema trazer uma rima. Na página 11, a gente traz um texto com a mesma temática do poema, só que escrito de maneira diferente. E o cientista descreve assim, ou seja, nós podemos perceber que o tema é o mesmo, Planeta Azul, mas o cientista ele vai escrever um texto em forma de prosa, né, ou seja, com parágrafos, e o poeta escreveu em forma de versos e estrofes. Observe agora um outro tipo de texto que fala sobre o Planeta Azul. Trata-se de uma nota de divulgação científica. Sendo assim, ao invés de escrever na forma poética, ele faz uma descrição objetiva do planeta Terra. O planeta azul. A Terra, o planeta azul, deve ser o brilhante e colorido às grandes massas de água que cobrem a maior parte de sua superfície. A presença da água líquida é uma das características mais surpreendentes do nosso planeta. Só podemos ver a terça parte de sua superfície sólida, pois o restante é coberto pelos mares, pelos oceanos e pelas grandes massas de gelo dos polos, as calotas polares. E aqui nós temos também um glossário com duas palavras que talvez algumas pessoas não conheçam. Superfície, que é aquilo que está por cima de algo, e calotas polares, que são as regiões cobertas de gelo. Bom, nós percebemos que o texto que o poeta descreveu é de um jeito, pode escrever de um jeito, e que o cientista fez é de outra maneira. Por isso a gente vai trabalhar um pouco essa questão da forma do poema versus a forma do texto científico. Ao ler o poema Planeta Azul, você reparou na forma como ele é organizado? Vocês perceberam que ele é organizado de uma maneira diferente? Né? Ele não vai até o final da linha, ele é aquela mais curtinha, um embaixo do outro. Diferente do poema, a nota de divulgação científica possui uma linguagem mais objetiva. Né? Você pode perceber que ela não é aquela linguagem subjetiva, que traz aquelas emoções. Ela é uma linguagem mais objetiva, mais direta. Em um poema, há versos, estrofes e às vezes rima. Verso é cada linha de um poema. Então, por exemplo, quando tem aqui, quando desço a minha nave, é um verso. E a terra se aproxima, é outro verso. Se um poema tiver 12 linhas, ele tem 12 versos. E o que são as estrofes? Bom, as estrofes são um conjunto de versos, aquele grupinho, né, que tem cada um grupinho, aí por uma linha tem outro grupinho. Esses grupinhos são estrofes. Aqui nós temos, por exemplo, uma estrofe composta de 4 versos. E o que são rimas? Bom, são aquelas palavras que terminam com o mesmo som, certo? Nessa estrofe a gente pode perceber a rima nos seguintes versos. Olha só. Aproxima e cima, elas têm a mesma terminação, a pronúncia é parecida e por isso elas são palavras que rimam. Agora vamos para a nossa primeira atividade, mão na massa, página 3. Primeira questão, quantos versos tem o poema Planeta Azul? Bom, no caso vocês irão voltar lá e contar quantas linhas ele tem. E ele terá 20 versos, ou seja, 20 linhas. Quantas estrofes tem o poema? Ou seja, quanto grupinho de verso tem? Ele tem 5. Escreva palavras do poema que rimam entre si e identifique as estrofes em que elas aparecem. Bom, as palavras que rimam são as seguintes. Altura e pintura, na primeira estrofe, tá percebendo que a terminação é igual?
crestada e nada na terceira estrofe, aproxima e por cima, segunda estrofe, serpente, corrente, doente, quarta estrofe. Você percebeu que a nota de divulgação científica tem uma escrita diferente do poema? Quais diferenças você conseguiu notar? Bom, a gente percebeu sim, né? Que a escrita é diferente. E quais são as diferenças? Primeiro, a escrita do poema, ela é poética e transmite a sensibilidade do poeta, ou seja, ela é uma escrita mais subjetiva, digamos assim. Ela contém rimas, ritmo. O ritmo, gente, é aquela melodia que vai formando quando você vai repetindo as palavras que vão rimando. E tem estrofes. Já a linguagem da nota de divulgação científica, ela é mais objetiva, ela é mais direta, né? Mas assim, ela vai logo diretamente ao texto, ela não tem aquela questão das emoções. Ou seja, apresenta fatos de forma precisa, deixando de lado as impressões do autor. Ou seja, na divulgação científica, ele vai trazer coisas relacionadas à ciência do planeta Terra. Ele não vai colocar as emoções dele dentro daquele texto. E agora a gente vai começar o nosso outro conteúdo, tá? Na página 14, que é a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Primeiramente, o que é sílaba tônica, né, gente? Sílaba tônica, a palavra tônica tem a ver com força. Então, sílaba tônica é aquela sílaba em que é pronunciada com mais força em uma palavra, certo? Então, essas sílabas tônicas, elas podem geralmente vir representadas junto, né, com um acento. Pode ser o acento agudo ou o acento circunflexo. Se você observar em uma palavra e tiver o acento agudo, a sílaba do acento é a sílaba tônica, né? Se tiver o acento circunflexo, também. Mas algumas palavras não possuem acento. E aí você tem que realmente pronunciar para saber qual é a sílaba mais forte. Olha aqui no caso da palavra planeta. Planeta. Nós podemos perceber que o ne, ele é pronunciado com maior intensidade. Por isso, esse ne é a sílaba tônica. Solidão. Olha só, o dão, né? O dão também é pronunciado com a maior intensidade, por isso é a sílaba tônica da palavra solidão. Bom, a classificação, gente, das palavras com relação à tonicidade ou sílaba tônica tem a ver com a posição da sílaba tônica. Quando a sílaba tônica se posiciona na última sílaba de uma palavra, nós temos uma palavra oxítona. Se a sílaba tônica estiver na penúltima sílaba dessa palavra, nós temos uma paroxítona. E se estiver na antepenúltima, nós temos uma proparoxítona. Lembrando que nós contamos as sílabas de última, penúltima e antepenúltima sempre da direita para a esquerda, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos de palavras oxítonas. Café, escritor, sofá. E de paroxítonas também, desertos, altura, lápis. Proparoxítonas, médico, órbita e ônibus. E aqui ele fala uma regra de acentuação muito importante. Toda palavra proparoxítona, ela é acentuada, tá? Então, toda palavra proparoxítona vai receber acento. Árvore, relâmpago, médico, órbita, ônibus. Você pode observar que todas possuem acento. Mais uma atividade, agora mão na massa da página 15. Vamos separar as palavras, não é isso? Circular a sílaba tônica e classificar de acordo com a tonicidade. Item A, astronauta. Astronauta. Podemos perceber que a sílaba tônica é o nau, é penúltima, então ela é uma paroxítona. Pacífico. Pacífico. O si é a sílaba tônica e ela é classificada como uma proparoxítona. Animal. Mal é a sílaba tônica e por isso ela é uma oxítona, porque é a última sílaba da palavra. Plantação. Também é a última sílaba e é oxítona. Altura. Paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Na estrofe a seguir, acentue as proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos procurar as proparoxítonas e acentuá-las. Imagine que sonho mágico de uma altíssima montanha
Ver o voo dos pássaros não seria fantástico? Bom, as palavras que possuem acento são mágico, no má, altíssima, no ti, pássaros, pá, e fantástico, no tas. Aprender brincando, página 16. Primeira questão. Escreva nas linhas as palavras que dão nome aos objetos representados pelas imagens. Circule a sílaba tônica e classifique a palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Bom, no item A nós temos a palavra árvore. A sílaba tônica é ar e ela é proparoxítona. No item B nós temos a palavra nuvem. A sílaba tônica é o nu e ela é paroxítona. No item C, a palavra rio. Cuidado, hein, gente? Rio não é monossílaba, ela se separa. Rio, tá? E ela é paroxítona. Item D, planeta. A sílaba tônica é o ne e ela é paroxítona. É cidade. Paroxítona e a sílaba tônica é o da. Papel é oxítona e a sílaba tônica é pel. E o nosso último conteúdo relacionado a esta aula, da página 17, que são os encontros vocálicos e consonantais. Bom, gente, quando a gente fala encontro, a gente já sabe que é mais de uma letrinha aí que vai ficar se encontrando, né? No encontro vocálicos, nós temos o quê? Sons vocálicos, tá bom? Nós temos duas vogais ou mais, não é isso? Que vão ficar próximas, seguidas. E no encontro consonantal, nós temos consoantes que ficam seguidas. Olha aqui nesse exemplo. Ouro. Nós temos o O e o U, que são vogais, e elas estão seguidas, uma do lado da outra. Por isso, é o encontro vocálico. Astronauta. A mesma coisa acontece com o A e com o U. Eles estão juntos. Então, nós temos o encontro vocálico. E também acontece com rio, que nós temos o I e o O. Logo aqui embaixo nós temos outros exemplos. Automóvel, eucalipto, oitavo, ruivo, louco, saúde, lagoa, espécie e herói. Podemos perceber que todos têm vogais, né? E elas estão seguidas, ou seja, uma próximo da outra. Tá bom? Pode perceber também que elas estão aí um pouquinho mais escuras para ficar mais fácil de vocês perceberem. Já nos encontros consonantais, nós temos o quê? Consoantes que vão ficar seguidas. Olha só. Floresta, eu tenho F e o L. Planeta, P e L. Escola, o S e o C. Ritmo, T e M. Vidraça, o D e o R. Cacto, C e T. E no frio e pneu nós temos o FR e o P e o N. Para saber mais, muita atenção com essa dica. Quando nós temos palavras como doente sempre, não terá encontro consonantal na sílaba relacionada ao M e o N. Muita gente, por exemplo, acha que nesse doente tem o N e tem o T, e aí nós temos o quê? Um encontro consonantal. Não acontece. Quando você tem esse em, an, in, on e a próxima consoante, você não vai considerar encontro consonantal. Por quê? Porque esse an, em, in, on, são dígrafos vocálicos. Vocês vão ver isso lá no quarto ano, mais adiante. Então, por isso, não tem encontro consonantal. Olha só, doente. Então, esse em tem um em, então esse NT não é um encontro consonantal. Mesma coisa acontece com sempre. Esse em, esse M e esse P, como a gente tem um em do sem, ele também não é considerado um encontro consonantal. O encontro consonantal da palavra sempre seria o P e o R, tá bom? Então já sabe, se tiver an, em, in, on, nós não teremos encontros consonantais. Página 18, atividade, mão na massa, primeira questão. Volte ao poema Planeta Azul e identifique os encontros consonantais ocorridos na mesma sílaba. Escreva a seguir as palavras que encontrar.
Gente, os encontros consonantais, eles podem permanecer na mesma sílaba ou podem se separar. Os que permanecem na mesma sílaba é quando você separa as sílabas da palavra e eles vão ficar juntos. Olha o exemplo. Astronauta. Esse T e esse R ficou junto. Então, nós temos o quê? Um encontro consonantal que não se separou. Já observa a palavra escola. Escola. O S ficou com o E e o C e o O ficaram juntos. Então, o S e o C se separaram. Então, nesse caso, a gente não vai ter um encontro consonantal que fica junto. A gente tem um separável. Então, vamos lá para a resposta da primeira questão. Nós temos o astronauta, planeta, floresta, negras, aproxima, brilham, crestada, grandes e sempre. Já na segunda questão, ele quer que a gente coloque as palavras em que esses encontros são separáveis, ou seja, que se separam. Nós temos altura, desertos, serpentes, castanhos, colmeias, norte e crestada na questão também do S e do T. Cuidado na palavra serpentes, o N e o T não são encontros consonantais porque nós temos o EN de serpentes. Bom, não esqueçam dessa dica. Terceira questão, nós vamos numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Se tiver encontro vocálico, a gente vai colocar 1. Se tiver encontro consonantal, 2. E se tiver um encontro vocálico e encontro consonantal, nós vamos colocar 3. Absoluto tem encontro consonantal, que é o B e o S, então é 2. Cometeu tem um encontro vocálico, o E e o U, então é 1. Pneu, nós temos os dois. Nós temos o P e o N, que é encontro consonantal, e o E e o U, que é encontro vocálico. Por isso, colocamos o 3. Livro, nós temos o V e o R, que é um encontro consonantal. Blusa, o B e o L, também encontro consonantal. Azuis, nós temos o U e o I, encontro vocálico. Étnico, nós temos um encontro consonantal, o T e o N. Estouro, nós temos o que? Os dois. O S e o T, encontro consonantal. O O e o U, encontro vocálico. Ritmo, nós temos o encontro consonantal, T e o M. Altura, nós temos o encontro consonantal, T e M. E pão, nós temos encontro vocálico, o A e o O. Bom, na página 19, atividade para casa, é o vamos produzir. Neste capítulo, você aprendeu 2 tipos de descrição. A descrição subjetiva, que é a do poema, com a escrita mais poética, que traz sentimentos, e a descrição objetiva, que é aquela descrição mais direta, que foi no texto de divulgação científica. Agora é a sua vez de produzir. Com base nas informações sobre a nota de divulgação científica, você irá criar um texto objetivo sobre os rios do planeta. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre rios do planeta e vai criar um texto científico, uma nota de divulgação científica. Para isso, pesquise e busque informações sobre características dos rios. Lembre-se de utilizar as orientações abaixo. Primeira orientação, a nota de divulgação deve ter apenas 5 linhas. Ou seja, cuidado, ela é curta, então coloca o que é mais importante. Segundo, você fará uma descrição objetiva, ou seja, sem rimas e sem versos. É aquela que não tem os versos, né? Que não tem estrofe, aquela que você vai escrever a linha toda e colocar o seu parágrafo. Terceiro, utilize linguagem objetiva, nada de falar sobre sentimentos, uma linguagem mais direta. Quarto, pode utilizar imagem e legenda em seu texto. Você pode colocar uma imagem, se você quiser desenhar, e pode colocar uma pequena legenda também nessa imagem, tá bom? Essa imagem descreve alguma coisa de um rio, né? Por exemplo, você pode estar usando essa imagem e colocando uma legenda. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, certo? Agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado e entendido toda a nossa aula. Continue acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica e até a próxima aula. Tchau, pessoal!